Boa noite, pessoal. A gente está se reunindo essa noite para falar sobre a crise da masculinidade, né, e como é que o arcabouço teórico da cultura de paz, dos estudos de paz podem ajudar a enfrentar isso que a gente está chamando de crise de masculinidade, crise da masculinidade, que a gente vai falar sobre o que que é isso, né, o que a gente quer dizer com isso. Então, o título é A Crise da Masculinidade e o que que a cultura de paz pode ajudar. Essa é a aula inaugural de um curso de masculinidade e formação de curso de círculo de homens. A gente tem criado aqui o hábito de, quando a gente vai projetar algum curso um pouco mais com substância, a gente fazer uma aula inaugural que seja aberta ao coletivo, também para democratizar o acesso ao conhecimento sobre essas temáticas com as quais a gente trabalha, para que esse conhecimento possa chegar a mais gente, independente da pessoa conseguir fazer os cursos ou não, né? Então, essas aulas acabam sendo abertas e, eventualmente, quando gravadas, como é o caso hoje, a gente até disponibiliza o acesso fácil a esses conhecimentos e inclusive, a materiais de trabalho nosso e coisas que, enfim, materiais que podem auxiliar a atuação de cada um no seu espaço, na sua cidade, essa é uma forma que preenche a nossa expectativa também enfim, de atender todas as pessoas, independente das pessoas terem condições de fazer o curso mais amplo, seja condições em relação a tempo ou a dinheiro, né? Então, a gente está criando esse hábito de fazer uma aula inaugural. E essa aula inaugural de hoje fala um pouco desses saberes do trabalho com a masculinidade, que é um trabalho que a gente já faz aí, eu, Davi, Daniel, que estamos aqui, e outros companheiros que estão aqui presentes, Paulo, Danilo, Marcos Herode e outras pessoas, Luiz. Fazemos esse trabalho já há um tempo com masculinidade já há 6 anos, né? Completou ontem 6 anos. Ontem foi aniversário do projeto. Completamos 6 anos já que a gente faz esse trabalho que acabou reverberando bastante, rendeu inclusive du- é, duas das 4 premiações que a gente ganhou nos últimos anos aí foram por conta desse projeto relativo a gênero. Então, a gente iniciou com a realização de círculos de homens, hoje a gente tem também a realização de círculos de mulheres, círculos mistos. Os círculos de homens são semanais, os de mulheres são quinzenais às quartas-feiras. Todas essas informações estão no nosso site e também acabamos com o tempo trabalhando especialmente em escolas, empresas e no Tribunal de Justiça, onde a gente também passou a formar novos facilitadores para atuar em questões referentes à violência doméstica e à Lei Maria da Penha. Bom, é basicamente isso. Não sei se eu comecei a falar sobre o nosso trabalho, não falei muito quem somos nós, né? Acho que talvez nem todo mundo saiba. Nós somos do Instituto Chante Brasil, como está escrito aqui no nosso, na descrição do nosso nome. Esse instituto tem por propósito a disseminação de culturas de paz. Ele tem esse nome porque ele foi fundado, a elaboração dele foi de indianos, por isso o nome Shanti é paz nas línguas lá da Índia, né? Por isso ele tem esse nome Shanti Brasil. E a ideia o propósito do Instituto é promover cultura de paz através principalmente da prevenção de violências, da solução de conflitos e da gestão dos conflitos emocionais também. E esse trabalho é realizado especialmente com o uso das chamadas tecnologias de convivência, que são comunicação não violenta, especialmente aqui nesse projeto de homens, comunicação não violenta e os círculos restaurativos. É, então, esse é o trabalho do nosso instituto. E a gente decidiu trabalhar com essa questão de homens, aí acho que eu já posso começar a nossa conversa falando disso, né? Por que que a gente decidiu trabalhar com a questão de homens? Porque isso tem a ver com o tema do encontro de hoje, né? O que que tem a ver um instituto que fala que quer promover cultura de paz, de repente começar a trabalhar gênero?
né? Essa é uma pergunta que às vezes fazem para a gente, e, é uma pergunta que nos ajuda a chegar nos conceitos que a gente quer trabalhar aqui hoje. Analisando, primeiro assim, um breve parênteses teórico assim para vocês entenderem isso. Esse conceito cultura de paz, né, que depois no âmbito acadêmico passou a se usar mais a alcunha estudos de paz, né? Esse conceito cultura de paz ele evoluiu ao longo da segunda metade do século XX, início do século XXI. E as pessoas passaram a entender, especialmente, que a paz, principalmente devido à contribuição acadêmica do pensador Johann Galtung, é, acabou a construir a ideia do entendimento de que paz é tudo aquilo que se contrapõe à violência, né? E não somente aquilo que se contrapõe à guerra, porque inicialmente se tinha, quando no pós-Segunda Guerra, que foi criada as Nações Unidas e tal, aquele clima de 45 a 50, as Nações Unidas foram criadas em 48, né? Começou a se falar muito em cultura de paz para se evitar a guerra, né? O mundo estava saindo de duas grandes guerras mundiais. Então, esse antagonismo entre paz e guerra, que é muito comum no imaginário das pessoas, foi muito trabalhado e historicamente se enraiza. Até hoje, em espaços onde eu falo, eu trabalho sobre cultura de paz, as pessoas começam a falar sobre guerra. As pessoas têm muito enraizado esse entendimento de que a paz é o contrário da guerra. O Galton ajudou muito na elaboração acadêmica para dizer que a paz ela não é somente, se antagoniza somente à guerra. A guerra é um tipo de violência. A paz se antagoniza a todos os tipos de violência, né? E claro que vocês vão entender por que que eu tô falando isso aqui, que a princípio não tem nada a ver com gênero, mas vocês vão entender daqui a pouco por que que eu comecei a fazer essa elaboração teórica aqui, né? A paz ela se antagoniza a todo tipo de violência. Aí vai ter autores mais contemporâneos que vão dizer que a paz é para além daquilo que somente se antagoniza a violência, mas a paz é uma harmonia interior também, é uma sintonia com a vida e tal. Então isso vai para além da simples ausência de violência. Mas não vamos precisar debater aqui o que que significa paz. Vamos somente pegar essa ideia de que quando há violência, não há paz. Somente essa ideia, né? Se há violência, não há paz. E aí, lá atrás, em 2018 para 2019, Pegar um suporte. eu vou fechar os áudios, tá bom, gente? Senão eu acabo me confundindo aqui. Lá atrás, de 2018 para 2019, eu pessoalmente, que presido o Instituto desde que ele surgiu, praticamente sou tido como fundador do Instituto, embora não necessariamente seja, mas sou tido como fundador do Instituto. Eu peguei e analisei o Anuário da Violência. E aí, ao analisar o Anuário da Violência, que se chamava também de Atlas da Violência, né, você percebe que boa parte da violência, eu analisei o Anuário da Violência, primeiro explicar por quê, para trabalhar essa ideia de que para se trabalhar a paz, você precisa evitar a violência, né? O Anuário da Violência é um documento publicado pelo Brasil anualmente aí que tem ampla divulgação na mídia. Todo ano tem um novo, analisando quantos homicídios houve, quantos suicídios, quantos usos de arma de fogo, quantas pessoas estão, enfim, violência, feminicídio, violência contra a mulher, tudo isso está no Anuário da Violência, né? Aí, quando você analisa esse Anuário da Violência sustentado no fato de que existe uma característica espiralar na violência, de espiral mesmo, espiralar, né, que eu quis dizer, na violência, vocês conhecem a expressão espiral de violência, né? Essa expressão quer dizer, expressão que geralmente é atribuída pelo Dom Helder Câmara, eu nem sei se realmente ele é o autor que primeiro falou disso, mas geralmente é atribuída a ele, arcebispo de Recife. E é uma expressão que se popularizou e as pessoas usam essa expressão, espiral de violência, sem prestar atenção na palavra espiral.
Basicamente, espiral de violência significa uma violência causando outra, né? Uma violência causando outra. Então, pode ser que antes da gente estar aqui, é, sei lá, deixa eu pegar alguém aqui, a Irene, que é vice-presidente do Instituto, ela teve uma discussão com a irmã dela e ela está mal internamente, né? E ela, pode ser que ela chegue aqui e falou alguma coisa para mim que não foi muito educada comigo, porque ela ainda está vivenciando essa discussão que ela teve com a irmã dela. Vamos dizer que isso tenha acontecido. É, então, a Irene está reverberando de uma forma verbal uma violência que ela teria sofrido no sentido de ter tido uma briga com a minha irmã. Só um exemplo inventado aqui. Então, a violência tem essa característica de causar novas violências. Então, quando você analisa os dados da violência no Brasil, você percebe que muitas das violências têm como origem uma violência de gênero. Aí eu cheguei agora aqui aonde eu queria chegar. Por isso que eu fiz todos aqueles parênteses teóricos lá atrás, para chegar nesse ponto que eu cheguei agora. Por causa dessa espiral de violência, muitas das violências cometidas, os assaltos, os homicídios, os suicídios, tem como origem a violência de gênero. Muitos desses meninos que são violentos na escola, às vezes a escola é culpada por isso, mas às vezes a escola, enfim, não sabe muito como trabalhar esses meninos que chegam nas escolas causando algum tipo de violência, seja verbal, seja física, seja contra o patrimônio, né, o chamado vandalismo, seja todo tipo de violência, né, até contra si mesmo, que é muito comum em adolescentes, infelizmente. Muitas vezes esses meninos estão vivendo situações de violência nas suas casas. Às vezes o pai bate na mãe, às vezes o pai é alcoólatra, às vezes o pai bate no filho, às vezes então, questões de gênero. E quando a gente analisa o anuário de violência, por isso, estou contando, historicizando aí, é o primeiro ponto do nosso papo hoje, por que que a gente decidiu trabalhar sobre gênero, sendo um instituto de cultura de paz, né? A gente diz como a paz se antagoniza com a violência, e a gente descobriu que boa causa, muitas causas da violência são essas questões relativas a gênero. Trabalhando o gênero, a gente inviabilizaria parte da violência social e estaria, de alguma forma, semeando um mundo de paz. Esse é o raciocínio que levou a gente a procurar numa época em que não se estava trabalhando, não era tão comum como veio a acontecer logo depois, uma profusão de círculos de homens. Nessa época, isso ainda não tinha começado. Essa profusão de círculo de homens aconteceu muito depois do lançamento do filme o Silêncio dos Homens, né? Esse filme foi lançado pelo Papo de Homem, em parceria com o Instituto Natura, acho que teve outras parcerias também, e fizeram esse documentário e botaram ele aberto no YouTube para todo mundo ver, muita gente assistiu, e aí acabou que a existência de muitos círculos de homens já existe há muitos anos, há décadas, mas a profusão pelo país de muitos acabou acontecendo depois desse documentário que foi lançado um pouco depois da gente iniciar esse trabalho em 15 de abril de 2019, quando a gente iniciou esse trabalho de trabalhar as masculinidades, né? Então, a gente começou a trabalhar essas masculinidades para tornar o ser masculino mais saudável e tornando-se mais saudável, menos violento, né? Vale dizer que essa ideia de masculino e feminino tem muito uma interpretação também das energias yin e yang, né? Pegando aqui a tradição da filosofia chinesa, né? Que, obviamente, que os homens, como é comum se falar, né? Os homens também têm o aspecto do feminino, as mulheres também têm o aspecto do masculino. Essa questão é muito relativa e existem outros gêneros para além de homem e mulher, né? Então, a gente está aqui o tempo todo falando desses dois gêneros, homem e, e mulher, mas por uma simplificação do raciocínio. Mas queria deixar aqui contemplado que existe hoje no campo da formulação intelectual sobre isso, a necessidade de se reconhecer a multiplicidade de gênero, né? E
se relativizar tudo isso. Mas a gente precisa falar um pouco, trazer um pouco para esses arquétipos, para entender, por exemplo, por que que no Anuário da Violência os adolescentes homens se suicidam 3 vezes mais do que as mulheres. Então, a gente tem que entender isso, né? Nesse caso, não é nenhuma violência contra o outro, é uma violência contra si mesmo, né? Que esses homens estão sofrendo e eles não podem falar que estão sofrendo porque não se espera do homem, numa cultura patriarcal, né, numa cultura machista, não se espera do homem que se mostre vulnerável, né? Você precisa ser, quando está perto dos seus pares, você precisa ser somente, mostrar somente ou sua raiva ou a sua, ou o seu aspecto mais de brincalhão, né? Fazendo piada, sacaneando seus amigos e tal. Parece que você não pode se mostrar triste nem com medo, né? Então, são aspectos, pelo menos, de uma visão mais reacionária do que significa ser homem. E aí, esses homens que estão sofrendo não conseguem muito bem entender que estão sofrendo e não têm muita abertura para se colocar diante dos seus amigos ou diante dos seus professores ou familiares que estão sofrendo e acabam tirando a própria vida. Quando você analisa também homicídios, você vai ver que as pessoas que matam quase sempre são, pelo menos, se não me engano, é cerca de 90%, são homens, né? E as pessoas que morrem, em torno de 70%, esse dado varia ano a ano, tá? Tô aqui aproximando. As pessoas que morrem são também, 70% são homens. E as pessoas e quando ocorrem feminicídios, que são matar uma mulher pelo fato dela ser mulher, né? Isso que é um feminicídio. Isso, geralmente, quem comete feminicídio são homens. É, e aí, quando você analisa esses dados, você percebe que o ser masculino está sendo mais violento, né? E normalmente do que o feminino. E a gente precisa entender as raízes culturais disso, né? As raízes biológicas, eu nem entro muito no debate se isso tem alguma raiz biológica, se o hormônio testosterona, que é mais presente no homem, leva o homem a ser mais violento ou não, porque isso é um debate que eu não domino, não é a minha área, e também não me interessa muito saber disso. Acho que não interfere tanto no debate. Agora, é fato que existem raízes culturais que levam o ser masculino a ser mais violento. E a gente precisa trabalhar isso através pelo menos eu só acredito no caminho de trabalhar isso através da cultura de paz, através do diálogo, através da escuta. Eu só acredito nessa, não sei se vocês vão concordar, mas eu só acredito nesse caminho. Para mim, nós não vamos resolver esse problema simplesmente botando todos os homens num campo de concentração e ligando a câmara de gás. Não é assim que a gente vai resolver o problema. E a gente precisa resolver o problema dialogando, acumulando em termos históricos e, evidentemente, sendo um pouco menos tolerantes do que fomos em outros períodos com é, privilégios, né? Privilégios de gênero. Embora precise haver a escuta, precise haver o entendimento de todo o desconforto e tal, também temos essa necessidade de sermos menos tolerantes do que fomos durante muitas décadas aos privilégios. Então, esse é o caminho, né? Quando a gente fala da crise da masculinidade, a gente nem está falando do debate, é, de todo esse debate sobre masculinidade tóxica, que tem muitos que não gostam muito desse termo, né? Nós mesmos no Instituto não usamos muito esse termo masculinidade tóxica, porque eles despertam tem muita gente que não gosta, que se diz, poxa, eu quero me trabalhar, mas eu não sou tóxico. As pessoas falam isso para a gente. Então, a gente evita um pouco esse termo. Mas o fato é que esses padrões de uma masculinidade não sadia, vamos dizer assim, a gente sabe muito bem quais são, né? Um deles eu já falei aqui, é essa coisa do homem não poder demonstrar suas fragilidades, do homem não poder ser demonstrar que está com medo de alguma coisa,
né? Ser supostamente forte, ter que demonstrar algo que um papel como se ele fosse um conquistador, né? De tipo conquistar mulheres e tal. Esse é o padrão reacionário de masculinidade. Você tem que ser conquistador, você tem que é visto como algo bom se você tiver várias mulheres e tal, e também a coisa de você se ver como provedor, porque dentro dessa visão mais conservadora tem o papel da mulher como cuidadora da família, e do homem como provedor financeiro da família, então você se vê sempre mais como provedor. Tem todo esse debate que o movimento de masculinidade fala sobre essas coisas. Quando a gente fala de crise da masculinidade, a gente não está falando só disso. A gente está falando de que alguns desses aspectos estão se agravando nos últimos anos. E estão se agravando porque estão se organizando as pessoas e instituições que querem preservar o mundo como era antes. Esse aqui é o problema novo que a gente está enfrentando. Então, quando a gente começou a ver, ali em 2019 mesmo, a profusão de pessoas se organizando para fazer círculo de homens, para conversar sobre isso e tal, a gente se animou. Poxa, esse debate está crescendo. A gente ainda não sabe muito, mas a gente está. Vamos estudar esses livros, vamos falar mais sobre isso, vamos fazer círculo de homens. A gente ficou animado com isso. E, de fato, isso se espalhou na sociedade, né? Mas agora a gente está vendo movimentos fazerem o trabalho inverso, que é de preservar uma masculinidade conservadora. E isso está chegando nos jovens. E é isso que a gente está chamando aqui de crise da masculinidade, né? Então a gente está vendo uma série por exemplo, o movimento Red Pill, que talvez vocês estejam acompanhando, né? Esse movimento organizado na internet, com lideranças claras, que tem muitos seguidores no Instagram e que propagam essa masculinidade onde existe uma hierarquia na relação homem-mulher, existe somente esses dois gêneros e de uma maneira muito estanque, muito estereotipada, né? Existe também uma visão muito negativa sobre orientações sexuais diversas, e existe essa coisa de julgar muito as mulheres por seu comportamento, toda essa coisa do movimento Red Pill, a pior masculinidade possível. E isso está sendo falado com vídeos, com lives e com essas pessoas se conectando, se organizando, fazendo eventos, né? Tem eventos, às vezes seminários, que essa galera se reúne e essa galera, obviamente, está disputando a opinião pública, né? Está conseguindo consciências. Estão com canais de YouTube e a gente está num momento onde as big techs perceberam que elas ganham muito dinheiro com essas coisas, então elas estão estimulando a roda essas coisas, né? Sem regulamentação nenhuma. YouTube, Facebook, Instagram, acho que está todo mundo acompanhando isso. É, TikTok, uma uma série de redes sociais que ganham muito dinheiro com essas coisas e essas pessoas ficam ricas falando sobre essas coisas. E isso mobiliza muito, principalmente jovens, né? Então, a gente viu essa semana se debateu muito a juventude se organizando em plataformas dessa rede social Discord, né? E, enfim, se engajando em movimentos neonazistas e uma série de coisas desse nível. Então, essas pessoas estão sendo ganhas para preservar uma masculinidade que, primeiro, as faz elas mesmas sofrer, e, segundo, promove um nível de sofrimento elevado na própria sociedade, né? Nas mulheres, em todas as pessoas, né? Só causa danos, e isso está se espalhando. E você percebe também uma série de, digo isso agora com todo respeito às religiões de todas as pessoas, mas tem algumas religiões, principalmente no cristianismo, que, pelo menos no Brasil, né, em outros países deve ter, para além do cristianismo, se organizando também para preservar esse tipo de masculinidade, criando eventos e criando grupos. Então, a gente está enfrentando esse momento em que as pessoas estão se organizando também para proteger seus privilégios e proteger uma masculinidade não sadia, que só gera sofrimento para todo mundo, inclusive para os homens.
E aí a gente precisa ver como é que a gente se movimenta diante disso. E aí, o objetivo dessa aula inaugural do curso é a gente falar sobre isso, reconhecer que isso está acontecendo, né? Entender por que que isso está acontecendo e entender o que que a gente pode fazer. E aí, no próprio título do encontro de hoje, a gente falar como que a cultura de paz pode ajudar a gente a enfrentar esse problema. Então, a gente vai chegando nesse tópico, né? Eu tô falando bastante, mas em algum momento eu vou também abrir para escutar vocês, né? Porque eu imagino que esses temas todos devem mexer muito com vocês. É importante mencionar também, antes da gente entrar no porquê que a cultura de paz pode ajudar a enfrentar esse problema. É importante a gente mencionar que não é só o movimento dos Red Pills. A gente está vendo também no futebol, né, se, se acentuar esses exemplos negativos de masculinidade, né, dois jogadores um, craques, campeões de tudo aí, né? O Daniel Alves e Robinho, acusados de estupro e julgados, foi identificado que realmente cometeram estupro e foram condenados e presos. Daniel Alves já saiu, mas ficou um tempo preso. Não sei se vocês sabem, Daniel Alves é, depois do Messi, o jogador que mais ganhou título na história do futebol, né? Não é um jogador qualquer. Robinho também não é um jogador qualquer. Então, são ídolos de muitas crianças, né? Esse é o ponto. E acabam influenciando muita gente, muitas pessoas, né? E outros jogadores também, não quero também ficar citando o nome, mas funcionando como esse exemplo negativo que influencia crianças e adolescentes. A gente está vendo isso muito no universo do futebol, né? A gente também acompanhou aí no último mês a profusão pelo mundo do debate em torno da série inglesa Adolescência, né? Que é uma série do Netflix, 4 episódios, e que todo mundo começou a conversar sobre isso no mundo, né? A série é britânica, mas no mundo, todo mundo começou a falar muito sobre isso, identificando que na sociedade a gente está vivenciando exatamente esse tipo de problema, né? Eu não vou falar muito sobre essa série para não dar spoiler aqui para quem ainda não assistiu, mas acho que quem ainda não assistiu podia tentar assistir porque isso tem sido debatido, pessoas criando eventos presenciais e online somente para conversar sobre a série, porque esse é o problema do momento, né? Hoje mesmo, antes de começar aqui, eu estava ouvindo o episódio de hoje do podcast O Assunto, né? Que é o podcast do G1 da Globo. E o episódio de hoje é falando das redes sociais, o efeito que elas fazem no adolescente, a necessidade de serem regulamentadas e todos esses efeitos. A menina chamada Sara, que se matou inalando o, um, como é que chama? Um desodorante, né? Estimulada pelas redes sociais a fazer isso, por grupos do Discord. Então, esse papel nocivo que as redes sociais fazem na nossa adolescência e praticamente destruindo a nossa adolescência, né? Eu soube no episódio, eu não sabia disso, que a Austrália está tomando o passo radical que é de proibir rede social para menores de 16 anos. Proibido, nenhum menor de 16 anos poderia usar rede social mais, né? A Austrália provavelmente vai transformar isso em lei muito em breve, né? E não é nem um país tido como autocrático, né? Não é o Iraque, não é um país assim, a Arábia Saudita, é a Austrália, né? Proibindo que menores de 16 anos usem redes sociais. Talvez a gente precise debater uma medida desse nível, né, que tenha, obviamente, um controle mais rígido, porque, de fato, a nossa adolescência está se perdendo nessa masculinidade não sadia, né, e parece ter agravado, de fato, o completo descompromisso das big techs, especialmente as da Meta e do antigo Twitter, enfim, essas conhecidas, o completo descompromisso com isso, né? Com regulamentar crianças e adolescentes usando as redes e sendo estimuladas a se tornarem masculinidades não sadias, a se tornarem
neonazistas e tudo isso que a gente tá vendo. A gente precisa se organizar para atuar nesse campo, né? Inclusive, eu diria, agora já tentando entrar no tema, o que a cultura de paz pode fazer para melhorar isso, eu diria que é, quando se faz essa pergunta, a gente logo já se conecta em debates como a comunicação não violenta e também a justiça restaurativa, para se melhorar isso. É claro que é disso que eu vou falar agora, mas eu acho que só isso não é suficiente. Estou trazendo aqui uma, uma opinião pessoal, né? Só isso não é suficiente. A gente precisa também de uma dimensão da cultura de paz que é do ativismo, né? Na cultura de paz a gente costuma falar mais do ativismo não violento. A gente precisa de um ativismo expresso, a gente precisa, ou seja, e isso também é a cultura de paz, né? Inclusive eu estou envolvido em uma série de cursos nesse momento sobre ativismo não violento, sobre resistência civil não violenta, essas coisas, porque é algo que nos auxilia. Então, a gente se mobilizar como sociedade também para cobrar nos parlamentos, né, no Ministério Público, nas defensorias públicas, a gente está ativo nesses espaços de poder e também nos executivos, claro, não só o governo federal e o Ministério da Justiça, como também o Ministério da Educação e os governos estaduais e municipais, está ativo em todos esses espaços, né, para a gente cobrar ações nesse sentido, né? Então a gente precisa se mobilizar, talvez criar uma mobilização nacional nesse sentido, né? Através das próprias instituições que já se organizam nesse setor. Então, essa dimensão da ação ativista, ela também é importante. Só com o círculo restaurativo a gente não vai conseguir grandes avanços. A gente também precisa atuar nesse, exigir a regulamentação das redes sociais, exigir que nas escolas, não, como virou lei agora, né, que nas escolas não se use mais celular, exigir uma série de coisas, inclusive exigia a Lei Maria da Penha, né? É, uma série de coisas que a gente precisa colocar no nosso campo de ação como sociedade mobilizada. Mas também no campo que eu tinha me planejado de falar, da comunicação não violenta e dos círculos restaurativos, ou seja, realizar cada vez mais círculos de acolhimento dos homens, círculo também de acolhimento de mulheres, para, através do diálogo, né, através do diálogo inicialmente amoroso, né, isso não significa ser condescendente com os excessos masculinos, né? Não é à toa que um dos símbolos da justiça restaurativa é as duas mãos assim. Deixa eu botar aqui na câmera, estou me atrapalhando. Assim, estão vendo? Peraí. Estão vendo minha mão? Vocês conseguem ver? Isso. Sim, Esse símbolo assim com a mão, vocês já viram falar que esse é um dos símbolos da justiça restaurativa? Esse símbolo assim, uma mão como se uma mão estivesse repudiando algo e a outra estivesse entregando algo. Vocês conseguem ver, né? Essa que está repudiando é tipo assim: eu não aceito a sua violência, mas eu te acolho. Entende? Esse é o símbolo. Eu não aceito a sua violência, eu não aceito os seus privilégios, eu não aceito essas coisas, tudo isso que. Mas eu te acolho, eu te escuto, eu quero dialogar com você. Então, esse a justiça restaurativa é para estar nesse lugar, né? O círculo restaurativo é para estar nesse lugar que acolhe, que escuta, que tenta, durante um tempo, não fazer o chamado julgamento moralista, né? Que é o que é um termo do Marshall Rosenberg, criador da CNV. Julgamento moralista dizer assim: esse homem é um mau caráter, esse homem é um canalha, esse não vale nada. São rótulos, né? Então, evitando o julgamento moralista, acolhendo, escutando todo mundo, entender que todos nós estamos nos círculos restaurativos para nos trabalhar, para melhorar como seres humanos, inclusive quem está facilitando, né? Inclusive,
quem está no papel de facilitador também está ali para se trabalhar. Nós também somos, mesmo eu, Davi, Daniel, já fazemos esse trabalho há um tempo. Também Ricardo, que está aqui, outras pessoas que já facilitaram. É, nós também temos as nossas questões, os nossos machismos, nós também fomos criados nesse mundo, nós também temos aí uma certa idade, a gente também precisa se trabalhar. Então, a gente também tem essa noção de que a gente está ali também se trabalhando. Isso nos coloca num lugar de humildade, de entender que a gente também precisa fazer ajustes comportamentais e nesse lugar de humildade, as pessoas que estão presentes nos reconhecem como, tá, esse cara não veio aqui para me chicotear, esse cara veio aqui para dialogar. E aí, nesse sentido, as pessoas se sentem acolhidas e se colocam mais. E ao se colocar mais, vão aprendendo uns com os outros. Às vezes não é nem a gente que está facilitando que fala algo, é um com o outro, né? A gente, eu e o Davi e outras pessoas que aqui estão, o outro Davi, a Aline, a Isabelle, outras pessoas que aqui estão que também facilitam. Não estou vendo todo mundo, tá, gente? Só tem uma tela aqui só. Algumas pessoas que aqui estão fazem trabalhos nos tribunais de justiça, vinculados à Lei Maria da Penha, né? E lá a gente está numa posição de escuta, elaborando perguntas norteadoras para que as pessoas respondam e a gente possa, através, eles mesmos aprendendo com as falas dos outros. A gente não fica num lugar de julgador, de doutrinador, para usar aqui uma, um verbo da moda, né? A gente não fica ali só dando aula, né? A gente não está ali nesse papel de professor dando aula, a gente está ali no papel de facilitador de círculo e a própria dinâmica do círculo promove as transformações de cosmovisão, né? Transformações de visão de mundo. As pessoas vão se escutando uma depois da outra e se aprendendo umas com as outras. E às vezes a pessoa até não aprende ali não pensa em algo ali no espaço do círculo, mas ela vai para casa e aquela sementinha vai se estruturando dentro dela. Então, a gente faz aqui, essas pessoas que eu citei, e deve ter outras que eu não estou vendo aqui na tela, fazemos trabalhos aí nos, no sistema de justiça com esses homens e não é à toa que esse trabalho, pelo menos até o momento, nunca houve esse trabalho feito com pessoas investigadas de violência doméstica, né? Nunca houve reincidência, né? Sendo que os índices de reincidência no sistema comum são muito grandes, né? Então, esse é um indicador que eu sempre cito, é o principal indicador, porque ele revela que algum benefício está acontecendo ali naquele espaço, né? Só que não precisa ser feito somente no tribunal, depois que a pessoa já comete um ato de violência doméstica. Isso precisa ser feito nas comunidades, né, nas associações de bairro, nas escolas, sobretudo, né? Precisa se fazer, sobretudo, nas escolas, né? Eu vivo falando, e hoje fui novamente numa escola maravilhosa que tem aqui perto de onde eu estou, e falei isso de novo lá, assim, que as escolas muitas vezes me chamam para fazer um trabalho pontual, e aí eu vou lá, faço o trabalho, e depois eu vou embora para minha casa, e assim, indo uma, duas, três vezes, você não muda profundamente algo, né? Então, as escolas precisam apostar em construir esses espaços para discutir essa questão com frequência, né? Sei lá, uma vez a cada 3 meses, ter um círculo para falar sobre essa questão, não precisa ser todo mês. De vez em quando, separar um horário para fazer, né? Não sabe fazer círculo restaurativo? Faz uma roda de conversa, né? Não precisa nenhuma formação técnica para fazer, né? Porque para conduzir círculo restaurativo precisa ter uma formação, mas para conduzir roda de conversa não precisa. Então faz uma roda de conversa, mas pelo menos dialoga sobre essas questões. As escolas, sobretudo, é o espaço de mais transformação. Até quando eu falei, a gente precisa atuar nas favelas, nos bairros, eu menciono muito favela porque é o espaço onde tem mais o senso de comunidade, né? As favelas é, ao contrário, muitas vezes, de quem vive mais em condomínios, em prédios e tal, as favelas preservam um certo senso de cooperação, até pela maneira geográfica como elas
se organizam. Então, nesse senso de comunidade, o senso de comunidade faz com que aqueles pensamentos se espraiem, né? Você atua com 5 pessoas e essas 5 são multiplicadoras, não porque essas 5 sejam melhores ou piores do que ninguém, mas porque o senso de comunidade tem esse poder, né? Tem até um provérbio africano que diz: a palavra comunidade é a solução para muitos dos conflitos que o mundo vive nesse momento, né? Porque tem esse poder. As pessoas estão mais entranhadas nas vidas umas das outras, né? E o saber de uma se torna o saber da outra. Então, construir círculos nas favelas também é poderoso. Mas às vezes você vai descobrir que para você atuar numa favela específica, você não vai conseguir entrar lá porque lá tem alguma organização paramilitar, né? Tráfico, milícia, essas coisas. Você não vai conseguir ir lá para falar de não violência. E às vezes você vai detectar que para atuar lá você precisa atuar na escola. Isso que eu digo que a escola é o núcleo de mais espraiamento desses saberes, e a gente precisa estar presente. E a gente precisa estar presente também nas empresas e, sobretudo, nos órgãos públicos, né? Que é um espaço onde eu nunca atuei. Eu, pessoalmente, nunca atuei, não sei se Davi já atuou. Eu nunca fiz, aliás, estou lembrando uma vez que fiz na Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Volta Redonda, fez com os funcionários da prefeitura de Volta Redonda. Me lembrei, foi a única vez onde eu atuei com círculos no espaço da gestão pública. Mas as empresas fazem mais, né? As empresas precisam cuidar dessa masculinidade não sadia dos seus funcionários, que levam a homens alcançarem espaços de poder interno mais facilmente, né? Só 3% das CEOs do país são mulheres, né? Os outros 97% são homens. Somente 11% da Câmara de Deputados e Senado do Congresso Nacional é mulheres, os outros 89% são homens. Não sei se esse dado é antigo, não sei se ele mudou na última eleição. Mais ou menos parecido, né? A gente está dizendo que é mais ou menos. Tá 15, 16. Então, assim, alterou. Nunca passou daí dos 16%. Uhum. Então, a gente continua tendo essa proporção extremamente desigual, né? E isso se dá à maneira como as relações são construídas nesses espaços. Então, esse tipo de trabalho precisaria se espraiar para todos os espaços, né? E, enfim, a gente vê no cotidiano a potência desse trabalho, né? A gente, quando faz aqui, às vezes a gente tem aqui o nosso círculo de homens, e tem a Irene e a Cacá ali que coordenam o círculo de mulheres. Às vezes a gente se reúne e faz os círculos mistos, né? E a gente faz essa mistura. A sensação que eu tenho é que sempre a gente volta para casa meio assim, inebriado pela potência, pela transformação, muito tomado por aquela energia, por aquela vibração, né? Você volta para casa pensando nas questões que foram faladas. Se às vezes surge um irmão ou uma irmã com uma janela emocional aberta, mais assim, necessitando falar mais, e essa pessoa traz algumas questões, a gente volta para casa pensando naquelas questões e entremeando aquelas questões com questões nossas, assim, que a gente mesmo vive, né? A pessoa fala coisas da vida dela e tem essa característica da racionalidade humana que faz o círculo ser tão potente, né? Uma pessoa contar aqui uma história da mãe, eu vivo isso, isso e isso com a minha mãe, eu imediatamente escuto essa pessoa pensando na minha mãe, né? Aí a pessoa fala algo que ela vive com a mãe dela e se emociona, eu imediatamente penso nisso também, da minha relação com a minha mãe, e me emociono. E isso faz com que a transformação dela também seja a minha. Então, isso é muito potente, né? Então, você nem está vendo as transformações acontecerem, porque uma pessoa está falando e se as outras estão escutando, elas estão se transformando no cognitivo delas e também no emocional, né? E você nem está vendo isso acontecer, mas isso está acontecendo dentro de cada um.
se você cria de fato um espaço onde a escuta onde você consegue preservar um campo de escuta, né? E para isso, para você conseguir semear um campo de escuta, é preciso o facilitador entender não só de círculo restaurativo, como também de CNV, de comunicação não violenta, né? De como construir esse ambiente de escuta. Porque na escuta a pessoa se transforma mais do que na fala, né? Quando eu escuto, quando eu falo daquilo que, em geral, eu falo daquilo que eu já sei, né? Claro que às vezes quando a gente fala, a gente organiza aquilo que a gente já sabe. Então a fala tem esse poder. Você já pensa algumas coisas, mas você quando fala sobre aquilo, você organiza aquilo na sua cabeça. Então tem esse poder de você organizar o seu próprio pensamento. Quando você fala ou quando você escreve, né? Quando você escreve também você organiza aquilo que você já pensa. Mas a pessoa que escuta, ela não está escutando aquilo que ela já sabe, ela está escutando coisas novas. Então, e contrapondo essas coisas novas àquilo que ela já sabe, e amadurecendo, revendo aquilo que ela já pensa com outros. Se ela está aberta a essa escuta, ela vai se transformando. É por isso que esse ambiente da conversa, né, da troca, ele é tão potente, né? E aí é importantíssimo que a gente faça esses círculos e que as pessoas sejam treinadas, porque tem todo um ritmo, uma forma própria. Não é só conversar, né? Tem os saberes de como facilitar, como evitar que uma determinada fala mais presente seja hegemônica. Isso a experiência vai dando para as pessoas, né? Como é que você faz para evitar falas extremamente, por exemplo, uma dúvida, né, que as pessoas geralmente têm. Você faz um círculo ali com homens que se envolveram em casos de violência doméstica, que é um dos trabalhos que a gente faz. É, Como é que você faz para que as falas não apareçam aquelas falas extremamente machistas, que a pessoa seguinte já vai logo contrapor essa fala e pode criar ali uma animosidade? Essas falas, obviamente, que podem surgir, mas você, quando faz o convite para falas em primeira pessoa, para falar de você, o que que você está sentindo, né, e contar a história do que aconteceu, você acaba, evitando, essas falas que são mais analíticas de como a sociedade funciona, que são as falas onde usualmente vêm essas questões mais graves. Então, é dessa forma que você evita. Isso, o que te dá são a experiência nessas metodologias, né? Por isso a metodologia é importante. Às vezes, quando a gente descreve a metodologia, ela parece uma coisa mais amarrada, uma coisa que não tem muita flexibilidade. Poxa, mas por que que só pode falar quando o bastão de fala chegar na minha mão? Por que que eu não posso falar antes se eu quiser comentar a fala de um amigo e tal? As pessoas se fazem essa pergunta. Parece que é uma coisa meio amarrada, mas tudo tem uma lógica, né? Você só pode falar quando o objeto de fala chega na sua mão, para que as pessoas mais falantes não dominem e as pessoas mais tímidas sejam dominadas, para evitar isso, né? Para que todo mundo pare para escutar. Se o bastão não está na sua mão, você para e escuta. E só vai falar quando chegar na sua mão. Então, as pessoas simplesmente param e escutam. Então, é por isso que a metodologia é assim. Então, tem uma lógica por trás da metodologia, não é um dogma, né? Não, não é algo tirado do nada. Então, por isso que precisa algumas coisas serem um pouco mais amarradas, né? E aí, quando você se forma como facilitador, você vai dominando essas coisas e vai sabendo facilitar. Então, já que encerrando, a minha fala, é isso, gente. A gente vive esse momento enfim, o mundo desde que eu nasci é um lugar machista, mas a gente viveu um momento de uma certa é, ampliação dos grupos preocupados em conversar sobre isso e se melhorar. A gente viveu esse momento auspicioso, que foi quando a gente também estava começando, a gente começou um pouco antes desse movimento surgir, mas logo depois ele veio e se somou a nós, e várias pessoas conversando sobre isso, foi um momento mais auspicioso. E a gente está vivendo nos últimos momentos uma resistência a isso, né? Pessoas se organizando para resistir a isso, que a gente chamou aqui nesse evento de a crise da masculinidade. E como é que a gente enfrenta isso? Aí a gente trabalhou aqui algumas
dos valores ferramentas da cultura de paz, a gente entender de comunicação não violenta, de círculo restaurativo, e também eu cheguei a mencionar inicialmente o ativismo não violento, né? Você atuar como um ativista na sociedade, cobrando das instituições democráticas que regulamentem e que promovam algum tipo de proteção. E acho que enfim, já encerrando, eu acho que essa crise que a gente viveu esse mês de um agravamento da questão dos adolescentes, né, e todo mundo debatendo o documentário Adolescência, do Netflix, e muitos casos de adolescentes tirando a própria vida e se envolvendo também em grupos, né, enfim, fascistas e tudo mais, tudo isso que se agravou tanto, isso pode levar isso, claro que traz muitas coisas ruins para a nossa sociedade, mas eu estou percebendo que isso está causando um desespero tal nos pais, né? E também naqueles que trabalham nas escolas profissionais de educação, isso está causando um tal desespero que isso pode forçar a uma regulamentação das redes que vai ser benéfica, pode ser que isso tenha esse efeito positivo. Vamos torcer e trabalhar por isso, né? Que leve a uma regulamentação das redes, pelo menos nesse lugar das nossas crianças e adolescentes, que a gente está perdendo uma parte desse grupo para esses crimes, né, que estão acontecendo. Então, enfim, boa parte da minha fala aqui foi meio negativa, né? Pode até ter criado um clima meio de desconforto entre nós, mas existem também algumas notícias que podemos celebrar, né? Uma delas é que as ferramentas da cultura de paz existem, a gente pode adotar essas ferramentas, a gente pode construir uma masculinidade melhor, como a gente vê toda semana nos nossos círculos e também nos outros projetos de gênero do Instituto, né, do projeto das mulheres também, e essa possibilidade da gente construir um campo para regulamentar as redes para proteger as nossas crianças e adolescentes. Se isso, de fato, acontecer, como em alguns países já está acontecendo, né? Eu mencionei a Austrália, mas tem a França, a Inglaterra, outros países caminhando nessa direção, aí isso é um benefício para a sociedade como um todo, né? Porque boa parte dos dramas que a gente está vivendo nessa década tem a ver com redes sociais descontroladas, sem regulamentação e fazendo o que querem com a mente das pessoas, né? Boa parte dos dramas que estamos vivendo tem isso como raiz. Então, mais do que nunca se tornou urgente a regulamentação dessas redes. Eu encerro aqui a minha fala e abro para quem quiser trocar. Acho que a gente pode. Certo. Fala, Davi. Deixa eu só fazer um cumprimento, me permite? Claro, Gente, já boa pensei em te noite. Boa chamar. noite para todos. Eu estou aqui com o Leandro há esses quase 6 anos, né? Ali na diretoria do Instituto, e gostaria de compartilhar algumas ideias com vocês, né? A gente tem atuado realmente muito originalmente com homens, com masculinidades, mas a gente vê uma importância muito grande nesse curso, nesse projeto que a gente está querendo trazer, vamos trazer, porque queremos ir além, né? Vamos trabalhar homens, mas vamos trabalhar muito o impacto das masculinidades em todos os gêneros. Eu acho que é importante falar isso, né? É importante falar, e eu, como o Leandro falou da série Adolescente, eu lembro que a série do Macho Alfa, que apesar de ser uma sátira, né, divertida, né, não sei se vocês já viram, eu acho muito interessante essa série porque mostram 4 homens buscando uma desconstrução e eles se perdem no caminho. E isso impacta os relacionamentos que eles vivem. Então, como não é fácil você mudar, nós temos uma sociedade patriarcal construída que nos influenciou homens, mulheres, todos os gêneros, estruturalmente e culturalmente. Então, quando você busca a mudança,
começa você ter se perde, se perde. E eu acho que a crise que nós estamos falando vem daí, né? A gente já vê há muito tempo as mulheres, um grupo de movimento feminista, buscando igualdade, buscando suas identidades, a comunidade LGBTQIA+, também, e os homens que podem estar achando que estão perdendo espaço, estão buscando outra identidade, aquela identidade que eles não querem perder. Então, eu queria ressaltar isso. Isso é a crise, né? Essa crise, para mim, vem daí. E ela tem reflexo em muitos lugares, né? Dentro das organizações. Não dá mais para aguentar o que acontece nas organizações, questão de igualdade, de oportunidade, questões de relacionamento dentro das organizações. O que acontece com os políticos poderosos, como nós estamos vendo aí, que fazem as guerras, que fazem o Donald Trump, por exemplo, que fazem todo esse movimento que é completamente um absurdo de um retrocesso nas questões de gênero. Então, eu queria ressaltar isso, né? Falar como é importante a gente falar de masculinidade, não só para os homens, mas o nosso curso não vai se ampliar porque não dá tempo, mas a gente vai querer sim, mas a gente tem um desses círculos que o Leandro falou, que ele chamou de misto, às vezes a gente não debate a masculinidade nesse círculo, às vezes é círculos para falar de regeneração de relações de gêneros, falar mesmo da... Porque tem o círculo de homens, tem o círculo de mulheres, mas a gente tem que se encontrar para conversar, né? Então, assim, eu acho que é importante estar falando isso e reforçando o que o Leandro falou. O Leandro citou a tecnologia de convivência, né? Citou o ativismo e você, de certa forma, falou da outra perna, que é a educação, né? Então, são essas três partes. Eu queria ressaltar isso que, né? E ressaltar talvez uma coisa que a gente vai falar no curso, né? Os três níveis também de cultura de paz, né? Porque muitas vezes com as redes sociais, né? Com tanta polarização, tanto ódio, a gente se sente perdido. Todos se sentem perdidos. E aí você tem que buscar um equilíbrio interno, que é o que a gente trabalha com a paz interna, que é o nível que acho que a gente tem conversado muito isso no nosso ciclo. Tem hora que, peraí, vamos parar, a gente tem que estar equilibrado para avançar, que é a paz interna. E depois está essas tecnologias de convivência para a gente trabalhar esses relacionamentos, que é a paz com o outro, né? E quem sabe, no nível mais planetário, a gente influenciar de alguma forma essas políticas públicas, essas políticas planetárias, para mudar esse quadro que está aí. Eu queria ressaltar isso. O assunto é muito amplo, vai dar para a gente focar nisso tudo no curso, mas a gente fica muito feliz. Algumas pessoas me perguntaram: mulher também pode facilitar? Foi o que a gente viu no tribunal. E foi muito bom quando as mulheres entraram no tribunal para facilitar círculo de homens, porque precisamos ter essa diversidade, essas visões diferentes. Então, assim, é muito bom. Então, quem conseguir participar do curso vai poder facilitar círculo de homens, círculos mistos e trabalhar com essa ampla essa gama de possibilidades de falar de gênero e falar da influência da masculinidade e fazer as transformações que nós esperamos. Eu queria dar essa contribuição, viu, Leandro? Muito bom, cara, muito bom. Alguém também gostaria? Agora a gente abre aí para outras falas. Eu queria ouvir vocês também. Acho que a gente podia até botar aí, Davi, se tiver aí engatilhado, um link para se alguém aqui quiser saber mais do. Tá aí com você? Da descrição do curso como um todo, né? Essa aula inaugural do curso, então deixar aí o link do. Eu posso ver aqui também de como é que é. Alguém gostaria de falar algo, gente? Eu estava aqui. Leandro, Fala. deixa eu dar uma palhinha rápida aqui. Sim, Primeiro, prazer estar de fala. volta aí. Faz tempo que eu não vejo vocês. Pois é. Parabéns aí pelo aniversário do grupo. Eu acho que é interessante pensar esse curso também sobre uma perspectiva sistêmica, né? O quanto um curso como esse ele mexe. Você citou isso, né? Rapidamente, eu vou enfatizar um pouco mais.
quanto ele mexe com a gente, né? No sentido de que a vertente, se me permitem, eu traduziria uma das vertentes do curso é a inclusão do marginal, é a inclusão do estranho. Eu posso usar a palavra marginal se eu pensar em crime, né? E posso usar a palavra estranho se eu pensar na estranheza da diferença, né? Daquilo que me diferencia do outro. Então, acho que a humanidade, a gente vive, né? Isso hoje muito presente, o quanto está sendo difícil o convívio com as estranhezas ou com as diferenças. E tanto a metodologia de um curso como esse, da Cultura da Paz, que é a inclusão da diferença, seja ela uma estranheza ou um marginal, ela está totalmente sintônica com outros paradigmas de outras dimensões. Por exemplo, na psicologia, a gente tem as constelações familiares, que trabalham uma metodologia que trabalha justamente o olhar para o excluído. Então, é mais uma ferramenta que vem chegando ao auxílio da gente, da nossa sociedade, tentando fazer esse olhar agora psicológico, né, dentro de um campo que se propõe a constelação, olhar para o excluído, porque a cura está sempre na inclusão daquele que não foi olhado. Nesse sentido, a metodologia da cultura da paz, ela tem esse grande motor, ela vai me mobilizar a aprender a olhar aquela pessoa estranha ou violenta ou marginal, não importa o adjetivo, né? Lógico que a gente sabe que tem gravidades e graduações desses adjetivos, mas não importa, porque o que está por trás disso é todo um movimento sistêmico, digamos assim, da Mãe Terra ou da espiritualidade, falando para a gente que sem caminhar com o outro não há solução, né? Nenhum método de exclusão do outro vai gerar felicidade coletiva. Então, mesmo dentro do campo da espiritualidade, todos os despertos, né, todos os seres despertos das principais religiões, eles falam no convívio fraterno, né? Só para citar a palavra de Jesus, conviver com amigo é fácil, mas com inimigo é muito difícil. Conviver com amigo até os inimigos fazem, né? Então, veja, esse movimento desse curso, eu acho que além de ser uma ferramenta revolucionária para poder ajudar o coletivo, eu queria ressaltar também a importância dessa ferramenta para exercitar esse olhar em mim. Eu como condutor, eu como facilitador, eu como com uma proposta de inclusão, porque na realidade a gente está chegando cada vez mais conscientemente ao conceito de que o eu isolado não existe. Eu só sou uma face polarizada do meu próximo, ou seja, as diferenças estão em mim. Eu preciso olhar essas diferenças para poder, inclusive, ampliar minha consciência, porque o conceito de eu dentro de um paradigma mais sistêmico, ele é ilusório, ele não existe, né? Dentro da espiritualidade, dentro de um conceito mais amplo, tanto da física quântica, quanto da psicologia, quanto da espiritualidade. Então, eu queria trazer essa reflexão no sentido de que o que a gente está debatendo aqui é algo que está inserido dentro de um sistema que tem repercussão em todos os outros campos e dimensões do ser humano. Então, no sentido até de estimular as pessoas que ainda estão em dúvida, às vezes até por não se verem muito atuantes como facilitadores num primeiro momento, perceberem que esse curso, acho que ele vai provocar muito mais do que simplesmente um papel de facilitador, mas vai provocar também toda uma autoanálise, uma autoinvestigação e um autoconhecimento assim muito poderoso, ok? Leandro, posso fazer um comentário? Adorei, Ricardo. Adorei. Só para mostrar para vocês como é que a gente montou esse curso. São 8 aulas de conteúdo e 4 práticas. Mas eu tenho certeza que a gente vai querer ficar mais ampliando isso, né? Com muita referência bibliográfica e ouvindo muito os participantes. Mas Ricardo falou uma coisa muito boa. Lógico que nós vamos trazer conteúdo, vamos falar de masculinidades no plural,
Vamos falar de feminismo com a Laís não sei se está aqui. Vamos falar de diversidade sexual e diversidade de gênero com o Luiz, que está aqui. Então, esses conteúdos são básicos, são necessários que a gente traga. E vamos falar de conteúdos como a comunicação não violenta, como funciona os processos circulares, o ciclo de construção de paz, o ciclo restaurativo. Vamos falar disso. E vamos tocar em outras metodologias, mas sempre, aí é isso que eu quero ligar com o que o Ricardo falou, sempre com essa referência desses processos circulares. Por quê? A gente vai ver o que a gente tem feito para conduzir grupos, conduzir encontros. A gente tem feito processos extremamente hierarquizados, que é o poder do masculino. É uma pessoa lá na frente, geralmente um homem, falando, e dentro das empresas, dentro dos grupos, dentro das igrejas, é isso que a gente vê. Então, isso não é nada espiritual, isso não é nada integral. Então, os círculos são integrais, os círculos você se vê, todos podem falar, todos podem escutar. Eu acho que vai muito nessa linha. E aí, o próprio facilitador, nós vamos trabalhar isso também. Qual é o papel do facilitador e como ele cresce facilitando nesse sentido. Não é aquela pessoa, o facilitador, que intervém toda hora, que tudo volta para ele, que tudo ele tem que dar opinião. Não é. Ele é uma parte integrante daquele grupo, daquele círculo. Ele cresce junto com o círculo. Então, assim, ele vai harmonizando aquele ciclo. Para mim, isso é extremamente espiritual, né? E integral. Então, gostei muito da sua fala e eu queria então estar mostrando para você. Então, nós vamos falar disso no nosso curso. Como organizar esses encontros lá na tua igreja, lá no seu território, lá na sua comunidade, lá com um grupo específico. Nós queremos falar sobre isso, né? Queremos que as pessoas saiam com vontade de aprender mais. Não vai aprender tudo aqui, lógico, tem que praticar, né? E às vezes você olha a metodologia, como o Leandro falou, parece esse passo a passo. Não é passo a passo. Você tem que vivenciar. E nós queremos, quem quiser seguir com a gente, podemos até acompanhar esses projetos que as pessoas vão aplicar, dando mentoria, estando junto, fazendo projetos junto com o nosso instituto. Então, acabou o curso, a gente pode construir junto esse passo a passo. Queremos disseminar essas ideias por aí, porque eu acho que as transformações vão vir de conversar, 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 dialogar. Não tem outro jeito de fazer transformação. Essa é a nossa grande proposta do curso. Davi, Leandro, posso falar um pouquinho rapidamente? Boa noite. Também queria, aí parafraseando o Ricardo e assinando embaixo, parabenizar o grupo, né, pelos 6 anos. São 6 rodadas ao redor do Sol e isso é digno de comemoração por si só. Eu sou Luiz, né, Luiz Ismael, eu vou estar, né, com as pessoas desse curso num dos módulos, né, que trata de diversidade, mas eu queria falar um pouco sobre a importância desse movimento, né, que é a gente discutir a questão de masculinidade, discutir gênero, numa perspectiva. O Leandro disse, nossa, a gente foi, talvez eu tenha sido um pouco, não lembro o adjetivo que você usou, um pouco taciturno nos comentários, mas eu acho que, não reforçando isso, mas chamar todos nós para um momento de urgência que a gente vive no planeta. Quando a gente está falando de restauração das masculinidades, a gente está falando de restauração da nossa espécie, que eu entendo como ameaçada no planeta. A gente diz, o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar. A gente é uma poeirinha sobre o mundo. O mundo vai dar seu jeito. Agora, será que a gente vai continuando a consumir como a gente consome, continuando a tratar o planeta como a gente trata? Será que a gente consegue avançar muito mais? Eu acho que não resta dúvidas, é só olhar ao redor. Eu até fico espantado como a gente está. Eu digo que a gente está um pouco anestesiado, que as coisas estão acontecendo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal do Rio Grande do Sul ano passado, e é algo assim devastador. E a gente fica naquela sensação de que olhar pelo celular, olhar pela televisão está distante da gente, e cada vez está mais perto. Aí eu estou trazendo essa fala não para reforçar as tintas pesadas aí, mas pelo contrário, para chamar o nosso sentido de urgência.
O Leandro falou aí da transformação que ele sente quando ele participa do circo, como ele consegue refletir, e eu testemunho isso das vezes que eu pude participar também, mas eu acho que esse momento é um momento para a gente ir além da transformação individual. É claro que ela é muito importante, né? Sem ela a gente não consegue ir além. Mas a ideia, eu acho que a proposta desse curso é fazer com que essas sementes elas sejam pulverizadas mesmo, disseminadas, para que isso possa ser multiplicado exatamente por conta do senso de urgência. E aí, assim, com isso eu quero dizer assim, que sejam muito bem-vindos e bem-vindas as pessoas para esse curso, e que se não for esse curso, que essa reflexão possa chegar até cada um de nós, né? O que é que a gente efetivamente está fazendo para essa transformação que a gente gostaria de ver acontecer, né? Então, assim, estou bem feliz, estou animado também com o início desse processo, e eu tenho certeza que, como da outra vez, né, Leandro, a gente vai colher bons frutos, né? Boa sorte a todos e todas. Sim, com certeza. Gente, mais alguém? Deve ver se alguém falava mulher, né? Porque só falou homem. Eu queria falar um Fala, negócio. cara. Eu tenho pensado muito que a gente vê na TV, né, nos noticiários, que a maioria dos feminicídios que acontecem, né, são homens que a mulher termina os relacionamentos e eles não se conformam com isso, né? E ficam perseguindo e tal, e acabam matando ou agredindo, né? E eu entendo assim que realmente você ser rejeitado é uma dor, né? Difícil de lidar. Mas as mulheres, elas, quando acontece isso com elas, elas normalmente choram, ficam deprimidas, né? Ficam tristes e tal, mas não se tornam violentas. E os homens, sim, muitas vezes, sim, querem se vingar, né? Então, tipo assim, você não vai ser minha, não vai ser de ninguém, né? Melhor você morrer do que. E isso me chama muita atenção, sabe? Porque eu acho que é uma coisa muito narcisista, né? E queria saber se vocês têm conversado sobre isso no círculo de homens, né? Já que vocês têm trabalhado também no fórum, né? Com homens da Lei Maria da Penha e tal. Se você tem alguma referência sobre isso, porque é uma coisa que eu tenho pensado, mas eu não conheço assim a fundo, né? Que o meu trabalho sempre foi mais com as mulheres. As mulheres se queixam disso, né? E eu estou acompanhando de perto um caso agora de uma amiga minha, né? Que o companheiro foi violento com ela. Ela foi à delegacia, deu parte, eles foram lá, tiraram ele de casa, mas ele tem filhos com ela, então ele vai procurar os filhos, aí ela deixa. Aí ele faz a violência psicológica e fica uma coisa, parece que não tem fim, sabe? E eu fico bem preocupada com isso. Então, era isso que eu queria saber. Sim, tá. Perguntando, não sei se o Davi quer responder. Eu faço. Fala, Pode depois. falar. Então, depois convida que a Isa, se ela quiser, ela esteve comigo no De circo lá de repente, São Isabel. Gonçalo. Foi como é que ela sentiu isso, né? Pode falar se quiser, Isa. Se quiser, né, Bom, Isa? Oi, acho que boa essa. noite, Fala, tudo Isa. bem? Então, a experiência do círculo lá em São Gonçalo, a primeira experiência do círculo, né, que a gente fez, foi assim, eu posso dizer que foi bem complicada para mim, né, estar naquela situação, embora estivesse como na posição de facilitadora, né, ou co-facilitadora lá com o Davi. Primeiro impacto, o primeiro encontro, ele desfez qualquer preparação que eu pudesse ter, porque eu acho que como mulher eu virei uma espécie de anteparo, assim, ou de alvo para tudo que estava represado dentro deles, né? Não fiz, não foi bem assim, não fiz nada, ela tá doida. Então, assim, eram comentários e falas muito agressivas.
e que parecia que me cortava, assim, de uma energia realmente de afetação física. Eu me lembro que depois do primeiro encontro, eu cheguei a fazer eu tive uma baixa de imunidade, fiz uma infecção urinária, uma coisa assim muito doida, fiquei resfriada. Então, assim, foi difícil, mas ao longo do círculo, ao longo dos encontros e confiando na metodologia, né, assim, que a gente, da nossa proposta para aquele espaço, eu acho que a partir do terceiro ou quarto encontro, não me lembro agora direito, a coisa virou e começou a fluir de uma maneira incrível, assim, só realmente experimentando e vivenciando aquilo para a gente entender a virada de chave, que eles não viraram santos, né? Não saíram, ninguém sai dali de roupa nova, né? Com pensamentos totalmente novos, mas enfim, como eles começaram a se permitir e a se afetarem e a me acolher como parte daquele grupo, né? Também afetada e também afetando. Então, eu acho que essa virada de chave para eles e para mim também foi bem incrível, assim, naquele processo. A gente vai iniciar o segundo grupo, né? Mais 8 encontros, dia 24 agora a gente inicia. Eu já tive um contato prévio com esses homens dessa vez, é, e foi um pouco mais ameno, assim, um pouco mais tranquilo, talvez pela minha outra participação, ou talvez porque são outras pessoas, e quando você junta, é que você vê que tipo de energia que vai circular ali e que a gente vai ter que lidar, mas lida de igual para igual, assim, todo mundo junto. Então, foi bem enriquecedor e vamos continuar, né, Davi? Muito bom, que depoimento potente, Isa. Muito legal, assim, fico bem mobilizado te escutando. E só rapidinho, Davi, falar uma coisa aqui, não queria deixar a Cacá também sem, enfim, a Isa já começou a responder, mas ela também falou da frequência com que ocorrem casos em que a mulher termina a relação e o homem se torna mais violento. Eu de fato vejo muitos casos que atendem a essa descrição da Cacá. E também isso que a Isa falou, de esse discurso de que eu não fiz nada, isso é bastante frequente. A gente até, no primeiro, aqui já falando dos casos em que tem violência doméstica, né? Que não necessariamente todos os círculos de homens vão ser sobre isso. Mas o primeiro círculo é muito importante justamente porque esse discurso é muito comum, né? E esse discurso é muito comum, muitas vezes porque não tem, a pessoa acha normal aquilo que fez, justamente porque tem uma noção sobre masculinidade não muito amadurecida, né? Vamos dizer assim. Também, às vezes, porque às vezes a pessoa tá mentindo, né? Também isso acontece. E muitas vezes a pessoa não sabe que aquilo que ela fez é violência, porque a Lei Maria da Penha fala de 5 tipos de violência. É por isso que eu quis comentar isso que ela falou. São 5 tipos de violência, não é só a violência física. Violência patrimonial também é violência, violência moral, violência pelas redes sociais. E são sim, eu não sei de cabeça quais são as 5, não sei se a Cleide sabe, mas são 5 tipos de violência. Física, Física, moral, sexual, Psicológica, psicológica e patrimonial. Patrimonial, patrimonial. financeira. Pela internet é um modo de violência, mas ela estaria dentro desses 5 tipos. Uhum. Sim, Quer dizer, é uma via, né? É uma forma de perpetrar violência, mas é dentro desses tipos. sim. Então, é isso. Então, às vezes a pessoa cometeu uma violência patrimonial, ela não sabe que isso é uma violência. Então, tem ali um trabalho também de conscientização sobre o que a pessoa fez, né? Enfim, no curso a gente também
podia falar um pouquinho sobre essas dimensões. Mais alguém, Leandro, gente? Leandro, e muitas Oi, vezes fala. as mulheres, a Cleide, aqui. Oi, Fala gente, aí. boa noite, eu sou Cleide Lemos, e sou feminista, sou ativista, e tenho há 25 anos, mais ou menos, eu trabalho com a questão de violência contra as mulheres, especificamente. Então, eu tive a oportunidade, falei aqui já, de participar da construção da Lei Maria da Penha, da construção da Lei do Feminicídio, que foi resultado da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência contra a Mulher de 2012 e 2013, em que nós investigamos como os estados trabalhavam com a questão da violência contra a mulher, quer dizer, como eles acolhiam as mulheres que viviam em ciclos de violência. Nós fizemos essa investigação em 18 estados, 17 estados e Distrito Federal, e o resultado dessa CPMI, um relatório de 1.046 páginas, deu origem a algumas políticas públicas importantes, inclusive a instauração da Casa da Mulher Brasileira em alguns estados brasileiros, né? Mas aí eu comecei a falar disso para dizer que essa questão da violência, se por um lado os homens muitas vezes não sabem que estão cometendo a violência, que aprenderam a tratar as mulheres assim, viram as mães serem tratadas assim, suas irmãs serem tratadas assim, e aprenderam a fazer isso com as mulheres também aprenderam que esse tratamento é, é o comum. Então, assim, muitas vezes as mulheres também não têm noção da violência que elas sofrem. E esse é um processo de autoconscientização também, né? Então, muitas mulheres que estão, e eu não digo, isso permeia todas as classes sociais, isso permeia mulheres de todos os níveis de escolaridade. As mulheres, às vezes, têm alto nível de escolaridade, estão nas classes altas e não têm noção que estão vivenciando, por exemplo, uma violência patrimonial que privam de viver em plenitude, né? De viver uma vida plena. Então, esse trabalho é um trabalho de autoconhecimento, de crescimento de homens e de mulheres, né? E assim, eu estou muito feliz, eu queria dizer que estou muito feliz, assim, vi a notícia do curso num dos grupos de internet, aí eu já passei rapidinho, passei quase em cima da hora para outros grupos que eu conhecia, mas fiquei muito feliz de vir aqui e de ver tanta gente bacana, sabe? Eu estou em algumas frentes, assim, de essa história de construir o mundo que a gente quer, é uma tarefa de cada um, né? Então, já tem alguns anos que eu estou nessa. Eu me aposentei e eu estou nessa militância desde então, né? Claro que antes, como servidora pública, eu trabalhei como servidora pública há 33 anos. Como servidora pública, eu também sempre tentei construir um mundo que eu gostaria, servindo ao público e fazendo o melhor que eu pudesse, dos conhecimentos que eu amealhei durante a vida, colocando isso à disposição da coletividade. Mas no momento em que eu me aposentei, eu pude me dar a chance de fazer isso para construir um mundo que eu quero para mim, para minha filha, para as minhas filhas e para minha neta agora, né? Então, assim, um mundo em que a gente possa viver sem medo, em que a gente possa viver sendo respeitada e respeitando. E eu sei que eu não posso, né, parar, eu não posso dormir, na verdade, sem pensar nessa construção, porque isso é toda hora, isso é todo minuto, isso é todo dia. E aí descobri que tem mais núcleos assim muito bacanas fazendo isso. É claro que eu sei que tem milhares de núcleos e por isso que o mundo funciona ainda, porque a gente ainda tem gente que está acreditando que a gente pode mudar, que a nossa espécie, embora ameaçadora demais, né? Além de muito ameaçada, mas ameaçadora demais, ela tem muita gente bacana que está tentando fazer uma outra história. Então, assim, muito obrigada por vocês me proporcionarem esse momento de esperança, de vivência de esperança. Que bacana a sua fala, fico muito nutrido, quero acompanhar seu trabalho. E é isso. Cleide, eu adorei a fala da Cleide
E, assim, eu queria só complementar a questão que foi a Cacá que trouxe, né? Que é diferente o circo que a gente faz no tribunal, que o juiz, ele dá uma sentença, né? Aquelas pessoas vão, todos os ciclos são voluntários, mas eles vão participar obrigados. E lá eles podem falar ou não, mas é interessante, durante 8 ciclos, como eles vão se encorajando e começam a perceber o seu autodesenvolvimento. Essa é a primeira fala que eu queria trazer. A segunda é desses ciclos que a gente faz há 6 anos, espontâneos. Ninguém é obrigado a ir às segunda-feira com homens. Lógico, muito respeitoso, muito reservado, a gente não fala o que acontece no ciclo fora do ciclo, fica difícil eu sair comentando aqui o que acontece, mas, assim, de uma linha geral, eu percebo que, eu posso falar por mim, mas falo por quase todos, todo mundo percebe os traços de uma masculinidade não desejável que traz. Cada um no seu grau, não interessa a gente ficar comparando, a sua é maior que a minha, né? Não é isso. Então, é revelador como isso aparece, né? E revelador também como é difícil esses homens que estão lá segunda-feira tratar de alguns assuntos. A gente não passa a mão na cabeça de ninguém, a gente não tem broderagem, porque tem grupos que acham que a gente se protege. Não é isso, não é esse. A gente chama atenção, puxa a orelha, cara, não, não concordamos com isso, né? E para terminar, na última segunda-feira, nós fizemos um exercício um pouco diferente do círculo, com as pessoas falando de papéis, um caso, e pessoas falando de papéis diferentes. E em algum momento a pessoa tinha que falar a voz do vulnerável. E foi extremo, são homens que já estão juntos, crescendo, e foi muito interessante a pessoa ter que falar de uma voz de uma pessoa vulnerável, e se colocar no outro lugar. Então, acho que é isso, Cacá. A gente precisa estar falando disso e olhando aí as diversas visões de mundo. O que a gente quer trabalhar no curso, né? A gente não tem uma única visão, a gente tem várias visões. Certo ou errado, ou por algum parâmetro, mas a gente tem que ouvir, né? É isso. Então é isso, deu o nosso tempo. Será que a gente encerra aqui? Tem mais alguém querendo falar alguma coisa? Então a gente encerra aí e desejando um restante de semana, uma boa Páscoa para todo mundo, restante de semana maravilhoso. E, enfim, se quem tiver interessado no curso, for fazer o curso, a gente se vê na primeira aula, acho que é daqui 15 dias, né? É 7 de isso? maio, 7 de maio. 7 de maio. E Daqui a qualquer dúvida, entre em contato 3 com a semanas. gente, tá? Oi, boa noite. Eu já entrei aí, já peguei, já tinha começado. Eu cheguei aqui um pouco atrasado, só para dar boa noite, mas eu acompanhei tudo aí até agora. Mas Aí. eu vou entrar em contato aí, porque eu quero participar do curso. Que bom. Boa, Pedro. Entra Sejam assim. bem-vindos. Todos os gêneros. Obrigado. Isso Gente, aí. só uma pergunta aqui, assim, como uma pergunta de uma pessoa que entrou aqui quase assim, na hora do curso. Na verdade, eu soube do curso 8 minutos antes de começar essa aula inaugural. Então, eu entrei aqui sem buscar informações sobre o curso. Eu vi que vocês disseram que são 8 aulas de conteúdo e 4 aulas práticas. Essas aulas serão todas aulas online? Esse curso é para todo o Brasil? Esse curso tem uma restrição? Como é que é? Só para eu saber. Quer responder, Davi? Pode responder, Leandro. É, tudo online. Esses que você chamou de aula teórica são círculos mesmo, a gente fazendo círculos. Então, todo online, vai ter pessoas de todo o Brasil, de fato. E acho que é isso que você perguntou, né? Então, é isso. E a gente, só Sempre, perdão, complementando, Cleiton, sempre às quartas-feiras? Não é? as práticas são segunda, É. alternado, de 15 em 15 dias, tá? E, assim, a gente vai fazer online, porque não dá para reunir pessoas do Brasil inteiro no presencial, mas a gente tem uma experiência no presencial. Então, a gente quer, não é a mesma coisa, mas quer
trazer como se aquele caso fosse conduzido no presencial, porque nós imaginamos muita gente conduzindo nos seus territórios. Mas também vamos falar como funciona no online, porque tem uma diferença muito clara. Um ciclo de construção de paz, um ciclo restaurativo presencial é muito potente. No online, ele é bom, mas ele perde. Não tem jeito, não tem como, né? E a gente quer deixar muito claro essas diferenças e as possibilidades para as pessoas terem a ferramenta para aplicar da melhor maneira que ela puder aplicar. É isso. Muito bom. Obrigada, Davi. Obrigada, Leandro. Mais uma pergunta da Curiosa de plantão. O presencial é em que cidade? Rio, a gente está no Rio. Vocês A estão no gente Rio? não, a gente não vai fazer presencial dessa vez. Se a Não, turma tudo bem. se a turma se juntar, vamos fazer uma prática presencial, a gente faz, ó. Mas seria no Rio, é isso. Seria no Rio, né? Ah, tudo bem. É porque assim, eu estou falando de Brasília, então eu não Isso sabia, não sabia de onde vocês estavam falando. Obrigada. tá certo. É isso. É isso. Boa Páscoa, gente. Isso aí. Boa Grande abraço para Páscoa. todos. Um Obrigado abraço. pela presença. Próxima. Obrigada, Tchau, gente. tchau.